Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num dia muito especial para celebrar o Dia dos Pais. Eu trouxe quem? Meu pai, olha quem tá aqui, gente. Esse é meu pai, a pessoa mais importante do turismo, na minha opinião. Obrigado. Tô sendo modesta? Não. Eu aprendi tudo que eu sei trabalhando com ele. E muita gente pergunta, Sabrina, como começou a sua história? Quantos anos eu tinha, pai? 16. Praticamente eu nasci no meio do turismo, né? E as pessoas ficam muito curiosas como que eu aprendi tudo que eu sei. Só que eu já contei aqui algumas vezes, então eu vou deixar você contar. Pode ser? Pode. E aí, como que eu comecei? Bom, a Sabrina é uma aluna muito perfeccionista, né? E ela consegue gravar e pegar as coisas muito rápido. Então é o meu braço direito na empresa, só que ela resolveu mudar de segmento e hoje está aí fazendo os filmes, as gravações, incentivando o turismo no país, mostrando tudo aquilo que ela sabe. Isso é muito importante para todos nós. Os agentes de viagem, inclusive, têm falado bastante comigo e agradecido essa colaboração que você tem dado para todos. Ah, isso é muito bom, tá vendo, gente? Mas já que ele tá aqui, eu vou contar um pouquinho da história dele, porque as pessoas pensam que a gente nasceu em berço esplêndido, né? Pensa que nunca teve dificuldade na vida, porque me vê viajando por aí. E assim, eu nasci, você trabalhava numa agência, né? Isso. Que era Expansão Maringá. E aí, ele casou com a minha mãe, enfim, eu nasci e a gente teve o tempo das vacas magras, né? Quando a agência do meu pai era na São Luís, né? Isso. Vocês compraram a agência. Quantos funcionários tinha a agência? 2. Você? Mais um. E aí, como que você comia? Conta essa história. A prima dela vinha com ela lá do Tatuapé, no bercinho, trazendo o carrinho, trazendo comida para nós, a marmita para nós, e aí trazia lá no escritório. Inclusive nós tínhamos 3 posições no escritório e quando um chegava o outro tinha que sair, porque não cabia todo. Né? E aí a gente esquentava a comida ali e comia ali. Foi uma vida muito difícil, né? Mas a gente conseguiu. Tinha dia que não tinha dinheiro nem pro pó do café, né? O pó de café a gente tinha que vender um bilhete cash para poder fazer a compra do pó de café. Mas isso é tudo realidade, né? É, tudo verdade, porque as pessoas vêm aqui no canal e falam, nossa, mas você viaja o mundo inteiro. Aí começam, seu pai deve ser político, seu marido é político, não sei quem. Não, gente, aqui é a vida real. Realmente, meu pai, minha mãe começaram lá do zero, lá atrás, logo que eu nasci, né? E hoje ele é um grande nome no turismo, já foi presidente da BAV, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagem, já foi a Abracorp também, que é das agências corporativas, vive lá tentando negociar tudo para melhorar, né, pro turismo, então imposto, tudo isso, né? Ele adora essa parte política, mas se envolve só para o benefício das agências, né? Exatamente, a gente trabalha muito em Brasília, no mínimo uma vez por semana eu estou lá, e a gente trabalha em prol do turismo, mas não para beneficiar a minha empresa, mas ajuda todas as empresas no Brasil inteiro. Exatamente. E tudo que eu aprendi ao longo desses anos foi com meu pai. E eu tenho algumas histórias, né, que são engraçadas. Durante alguns anos da nossa vida, a gente foi pra Disney, pra Orlando, todo ano, né? Sim. Tinha um dia, né? Que dia que era? Dia 13 de julho. Exatamente. E a gente fazia, meu pai entrava na Disney com... As pessoas perguntavam, como é que você conhece tanto os parques da Disney? Ele pegava o mapinha na entrada, né? E ele ia ticando atração por atração. Então a gente ia em todas as vezes que a gente ia, né? Isso. Todas as vezes. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Orlando, o nosso voo saiu de Congonhas, né? Nem existia Guarulhos. E daí, aos poucos, eu fui aprendendo. Eu sempre fui muito curiosa e muito observadora. E sempre gostei dessa história da viagem, né? O que mais te marca quando você lembra das viagens com a gente, assim, com as crianças? Nós tivemos um episódio assim muito problemático, que a gente levou uma mala só de sapato de todo mundo, éramos em 6 e sumiu essa mala. Né? Então aí a gente aprendeu como arrumar a mala e como mostrar para os outros como tem que fazer, que tem que misturar todas as malas, tudo isso, que é essas dicas que a Sabrina tem dado aí nos vídeos dela. Nós somos em 3 filhos, né? Tem eu, a minha irmã mais nova e meu irmão que é mais novo, 7 anos do que eu. E tinha uma sobrinha que viajava E tinha junto. uma prima que viajava com a gente, que ela cuidava da gente enquanto os meus pais trabalhavam. Tem um episódio que eu lembro muito. Sim, viajar com 3 filhos é sempre difícil, né? Que a gente perdeu
o Edmarzinho, que é o meu irmão menor. Como que foi? Você foi comprar alguma coisa, você tava empurrando o carrinho dele? E ele sumiu. Daí a gente teve que sair correndo pra tentar achar. E não é fácil achar na Disney uma criança. Mas achei. Ele tá aí, trouxe de volta. Que a gente esqueceu ele no carrinho, né? Exatamente. Foi comprar sorvete. E aí encostou o carrinho, ainda bem que ele ficou lá quietinho, né? E uma outra coisa que me marca muito, eu não sei se você vai lembrar, quando a gente ia pra Nova York, que você sentava a gente, os três assim, um do lado do outro pra comer aquele cachorro quente da rua de $1. Exatamente. Porque tinha que economizar, né? Não dava pra comer 2 vezes por dia num restaurante caro. Então, de manhã a gente comia na rua. O brunch era um cachorro quente e à noite saía pra jantar. Porque não dava, né? Imagina, 3 filhos, 5 pessoas viajando junto, então a gente comia o cachorro quente ali na rua. A gente tem várias histórias, né, nas viagens, inclusive para devolver o carro, né, nas locadoras era complicado. Como é que você devolve o carro nas locadoras? Você segue um carro que está chegando, né? E aí eu segui o carro para poder chegar onde que eu tinha que chegar, porque naquela época não tinha o Waze, não tinha nada, era mapa. E você tinha que tentar decorar. É verdade. A gente é da época que viajava com mapa, enfim. A gente também é da época que não tinha computador para todo mundo na agência, né? O pessoal fazia fila, tinha um computador só, né? Tinha um computador de cada companhia aérea e você tinha que sentar lá e fazer todas as reservas, formava fila para fazer essas reservas, né? Só que um pouquinho antes deles nascerem ainda era no Cardex, né? Então era no papel e na borracha. A gente ligava por telefone e fazia essas reservas. Então nós temos bastante história aí para contar. Acho que a pior parte, eu não sei se a pior parte ou a melhor parte, foi aquela época que o real, não era real, né? Que a nossa moeda era tão desvalorizada que você vendia o bilhete num dia, no dia seguinte ele custava... Não, eu digo o seguinte, que você pegava um táxi daqui para ir para Faria Lima, você tinha que pagar na entrada porque na saída era mais caro, porque a inflação comia assim em horas muito rápido. E os bilhetes também, você tinha que emitir hoje porque amanhã já era mais caro. O câmbio, a desvalorização, tudo isso eram... Então quem passou toda essa crise hoje é tranquilo. Gente, o mais engraçado é que assim, essa história de economizar é muito verdade, porque os hotéis normalmente não aceitam 5 pessoas, né? Então, eu brinco que eu falo que eu tive 2 filhos hoje para poder ser aceita em um quarto de hotel. Então, por muitas vezes, vocês davam um jeitinho pra gente poder viajar e ficar todo mundo no mesmo quarto, que naquela época com amizade e tal, a gente conseguia fazer isso, né? Numa cama dormia eu e a mãe dela, na outra punha um ao contrário e 2 assim, então ficava 3 na mesma cama, mas sempre no check-in a gente dava uma escondida num deles, porque naquela época não podia ficar com 5 no mesmo quarto. Foi assim bem divertido, né? E temos várias passagens aí. Sabe uma outra coisa? Eu gosto de visitar museu e tal, mas eu não sou aquela pessoa que passa um dia inteiro no museu e meu pai também não. E aí nós fizemos uma viagem e o mais engraçado assim, como eles sempre trabalharam com turismo, muita gente queria viajar com a gente, né? Então nunca a nossa viagem era só nós 5, sempre tinha uma família a mais. E aí nós fomos fazer Espanha e Portugal de carro, né? E tinham outras crianças no grupo, né? O Leandro, que são meus amigos até hoje. A Natália, o Caio, aí tava eu, meus irmãos e tal. E aí a gente já tava cansado, acho que a gente tava no Museu do Prado, em Madrid, com fome. E meu pai era aquele que pegava as crianças e colocava tudo sentadinho, assim, a gente com fome. Eu lembro de você comprando um sanduíche e dando pra gente. Não, fica aí, daqui a pouco acaba, né? A distração. Naquela época era difícil, né? Porque entrar com as crianças dentro dos museus e... Nossa, até a Igreja dos Mortos nós fomos. Então... tinha que visitar todas as igrejas, todos os museus, então eu falava assim, vocês vão indo que a gente já vai. Botava toda a criançada ali sentada, aí eu comprava alguma coisa para eles comerem, tomarem, e ali a gente ficava. Quando eles saíam, nós estamos comendo ainda, não deu tempo para entrar. Né? Porque contar toda a história, as crianças não têm muita paciência e eu também não tinha, né? Exatamente. Ou não tenho, né? De todas as viagens que a gente fez, tem alguma que você tenha gostado mais, assim? Tipo, você fale, nossa, essa viagem... Eu acho que uma das melhores viagens que a gente fez foi aquela que a gente fez toda a Califórnia e foi para Las Vegas, né? Que foi muito divertido, que tinha mais um casal junto com a gente e a gente realmente passou assim 2 semanas muito tranquilo e muito feliz lá na Califórnia. Eu lembro até que meu irmão, a gente foi dormir lá onde tem as sequoias, né? E ele era pequenininho e ele falava que era o lugar do pé grande. E ele ficou com medo de dormir
à noite. Eu lembro dessa passagem, que a gente dormiu numas cabanas, né? Assim, no meio umas cabanas no meio da floresta, né? E a outra que chama atenção também é quando a gente ia pra Foz, né? Que ia 3, 4 casais. Naquela época a gente alugava as Kombi, lembra? Nossa, é verdade, a gente andava de Kombi. Alugava de Kombi e aí uma delas não funcionava porque saía fora do... precisava ajeitar lá o negócio. Era aquele volante assim, grande, parecia né? que tinha uma pizza na mão andando. Né? Não tinha ar-condicionado, né? Imagina. E um calor fenomenal. A gente ia pra lá e passava 1, 2 semanas de carnaval e sempre passamos lá em Foz do Iguaçu. Isso aí marcou bastante, né? Mas sempre foi muito bom. E a gente sempre viajou, né? E estamos aí no turismo até hoje. Você lembra da primeira vez que eu viajei? As pessoas às vezes perguntam, mas eu olho os álbuns que a gente tem um monte de foto, eu acho que deve ter sido ou Foz do Iguaçu ou Manaus. A gente ia pra Manaus, né? O Rio também, né? Pro que Rio? A gente viajava bastante. Mas deve ter sido Foz, né? Ou Campo Grande, né? Da sua Pode ser. Campo Grande. Eu já viajei, sempre viajei a vida toda. Meus pais sempre levaram a gente viajar, né? E depois com 15 anos eu fui fazer intercâmbio, né? Isso. Foi bem difícil, né? Foi sim. Fui te encontrar, é muito emocionante, né? Depois de 6 meses ela estudando lá fora, a gente se encontrar e trazer o filho de volta, já falando o idioma, tudo isso daí, eu acho que é o maior investimento que a gente fez, não só para Sabrina, como para os irmãos dela. E eu acho que isso daí não tem dinheiro que pague. Eu vou, não obrigar, mas pedir para ela levar os filhos e fazer a mesma coisa que a gente fez. Com certeza, eles vão. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Na época eu lembro que era uma época de vacas magras, assim. A gente tava passando bastante dificuldade. Era época de crise no país, quando eu fui fazer intercâmbio e tal. E meu pai sempre fez muito esforço pra focar e a gente ter estudo sempre, né? Então às vezes as pessoas mandam, mas eu não consigo, eu não sei o que. Então se planeja, tenta fazer um pé de meia, né? Porque vale a pena. Hoje eu ter o inglês fluente é um presente que ninguém me tira. Eu tenho, eu aprendi, eu fico grata por vocês terem feito esse esforço enorme. E tudo que eu aprendi vem daí. Então é isso, pai. Eu agradeço você ter vindo aqui. Obrigado. Contar um pouquinho da sua história para quem me acompanha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, conhecer um pouquinho mais do meu pai. Ó, ele é a pessoa que anda de terno de segunda a sexta. Ele veio aqui gravar comigo direto do Rio de Janeiro, né? Ele vive no avião. Não é difícil encontrar ele em Congonhas, que ele tá sempre, né? Brasília, Rio de Janeiro. Exatamente. Então deixem aí seu joinha, todas as dúvidas, o que vocês querem saber, de repente alguma história que eu não tenha contado aqui, que eu volto aqui pra contar pra vocês. Um feliz Dia dos Pais pra todos os pais que estão acompanhando a gente, pro Lê, meu marido, que é um grande pai, mas ele não aparece aqui porque ele tem vergonha, né, pai? Então tem que vir meu pai mesmo. Um beijo grande. Obrigada pela audiência e aguardem o próximo vídeo. Beijo. Dá tchau, pai. Tchau.